Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia para você que está aí sintonizado aí na nossa programação. Você está pela 94 FM, programa Bom Dia Espírito Santo. Bom dia para você que está no sítio, na chácara, nas fazendas. Você que está em casa, receba aí o nosso carinho, nosso abraço. E agradecemos ao Senhor, né, por mais este momento, por mais esta oportunidade. Estamos juntos aqui para aprender aqui a palavra de Deus que nos cura, que nos liberta, que nos sara, tá? E eu quero ler a palavra do Senhor lá em Tiago, né? Livro de Tiago, no capítulo 1. Nós estamos no estudo, né? Nós estamos no estudo de Tiago, então todos os dias aqui nós vamos tirar um momento para estudarmos o livro de Tiago. Então, portanto, pegue seu caderno, pegue aí a sua caneta e vá anotando todos os versículos para que você possa aprender aí a palavra de Deus. Que Deus abençoe nossos irmãos. Fica aí, pegue aí seu copo com água, fotos, documentos e peça de roupa. Estaremos aí orando, né, por sua vida. Eu quero ler aqui, nós estamos com a luz meia, não, uma luz assim, não muito... Então vocês nos perdoem aí, para que a gente possa ter uma iluminação melhor aqui, tá bom? Logo vai restaurar aí a iluminação daqui, e aí a gente poderá, aí você poderá ter uma iluminação melhor aí. Logo vai ser restaurado. Eu quero ler em Tiago capítulo 1, 12, que a palavra do Senhor está dizendo: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria consuficiência. Eu li a mais, né? Eu li a mais. Mas aí você já entende. Bem-aventurado o varão que sofre as tentações. A Bíblia que está falando. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Meu querido irmão, estamos aqui, começamos uma caminhada no livro de Tiago, e o Tiago, ele vai trazer sabedoria para nós, para que possamos entender as provações. Porque muitas pessoas, elas não entendem muitas vezes porque elas têm que passar provações, porque elas têm que passar momentos de dor, tá? E porque o ser humano, irmão, tem o coração endurecido. O ser humano, ele sempre procura espirrar da presença de Deus. O ser humano, ele não quer buscar ao Senhor. E nós temos que voltar para Deus. Nós estamos aqui, viemos aqui e vamos voltar para de onde nós viemos. Mas primeiro nós temos que fazer o quê? Aprender, ter experiências com Deus, ter uma intimidade com Deus, aprender com Jesus e ter experiências. Por isso que muitos têm que ser provados, como se prova o ouro, tá? O ouro de hoje não é mais puro, tá? O ouro, ele tem que ser colocado no fogo para que as escórias subam e fique somente o ouro verdadeiro. E para esse processo, precisa ter um aquecimento. Isso quer dizer, para os crentes e povo de Deus, que são as provações, para provar o verdadeiro ouro. E para que através dele possamos ser abençoados. Bom, em Tiago, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois da aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Tá? Em 1 Pedro 3, aliás, 1, 3, 7,
aqui um pouco mais para frente, 1 Pedro 1, do 3 ao 7, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no íntimo, né? Já preste para revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora imposta, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória, na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, e vos alegrais com gozo inefável e glorioso, e alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, o que a palavra de Deus está falando para nós aqui hoje, não é? Irmã Ângela Rodrigues Torres, Deus abençoe, minha querida. Seja aí bem-vinda. De vez em quando eu fico com saudade de vocês, né? Eu fico com saudade de vocês. Bom, aqui tem uma experiência de um homem que depois no final vou falar uma nova experiência de um testemunho que eu vi hoje, tá? Que eu ouvi. E ele fala assim na sua experiência que ele teve. Quando eu estava na primeira série do ensino médio, tinha enorme dificuldade em biologia. Estudava muito. Os conteúdos que a professora passava em sala de aula, e quando chegava em casa, basicamente decorava o livro, a prova real de que eu estava aprendendo. E vinha por meio daquele momento que me apavorava a prova bimestral, em uma prova específica. E lembra de ter tirado 10. Lia as perguntas, lembrava-se das respostas tais como estava no livro. Penso em nossa caminhada com Cristo. Veja que ele estava falando aqui que ele era muito bom na escola, né? Quando eu estudava também, eu era muito boa em ciências, né? Então, quando fazia pergunta, eu já tinha tudo na cabeça, ele já dava todas as respostas. É muito bom, né? Quando você entende a matéria e você ali escreve juntamente aquilo que você aprendeu. É muito bom mesmo. Você tirar 10, né? Oh, que maravilha. Bom, penso em nossa caminhada com Cristo, cristã, de uma forma bem parecida. Deus nos alcança, nós o buscamos e ele se revela na sua palavra. Assim a nossa fé aumenta e, consequentemente, é posta à prova. É muito necessário passar por prova para saber se a nossa fé está em dia, e por meio das provações que damos demonstração prática daquilo que professamos em nossa leitura. Pedro está escrevendo aos cristãos e estrangeiros dispersos no mundo em virtudes da perseguição que sofreram. Aqui fala no versículo 7. Pedro usa as metáforas do ouro para explicar a importância da provação quando o ouro é derretido e as impurezas flutuam na sua superfície, perdem e podem ser separados. Bom, aqui
a gente está vendo aí a prova do ouro, né, que a gente estava falando, e também tem a prova do aço, que é temperado ou fortalecido quando, deixa eu coisar aqui que ele para aí. O aço é temperado ou fortalecido quando é aquecido no fogo. Igualmente, as nossas provações e lutas e perseguições refinam e fortalecem a nossa fé, tornando-nos úteis a Deus. Bom, parando aqui para dar parando nesse parágrafo para falar algo. Bom, como a gente estava falando, as pessoas em si, elas não gostam de passar provas, elas não gostam de passar provações, mas é necessário, irmão, que nós passemos pelas provas para provar realmente a nossa fé, se realmente vivemos a fé que nós professamos. Que às vezes as pessoas falam, não é? Elas falam, elas pregam, mas elas não vivem aquilo que elas pregam. Então, isso aí não resolve, isso aí não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que você passa pelas provações, pelas dificuldades e permanece firme. E no final, você tem aí uma experiência com Deus. Aí você passa pela prova e você sai mais fortalecido do que você estava antes. Este é o propósito de Deus, que você se fortaleça, que você busque a Deus, que você não caia na primeira aprovação, na primeira dificuldade, que você não desmaie, não desista, mas que você permaneça. Esta é a vontade de Deus. E assim como Pedro nos encoraja diante das provas e testes da nossa fé, Tiago também e a vida que Deus prometeu aos que o amam. O fato é que o cristão passará por diversas provas ao longo da sua caminhada. E o próprio Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. Vocês já leram isso na Bíblia? Mas eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, ele diz, né? Tenha ânimo, eu venci o mundo, João 16, 33. Conclua assim que a prova é necessária para mostrar como anda a nossa fé. E a hora da verdade, de colocar em prática aquilo que aprendemos na teoria. Não é? Mesma coisa da escola, né? Se você estudou, se você está preparado para fazer a prova, então vá fazer a prova que você vai conseguir passar. Porém, se não estiver preparado, vai levar um 0. É assim a nossa fé, né? Será que você está preparado para passar as provas? O Senhor diz, aqui é a palavra do Senhor, de colocar em prática aquilo que você aprendeu na teoria. As provas que vêm sobre nossa vida são testes para a nossa fé, tá? Então, eu me lembro de Abraão, quando o Senhor provou a fé de Abraão. Não foi fácil, entendeu? Você tem um menino de 8, acho que ele tinha uns 14 a 16 anos de idade, quando Isaac tinha. Isaac tinha esses anos, quando o Senhor resolveu aprovar a fé de Abraão, tá? Vou lá e vou ver se o meu servo Abraão me ama de verdade. Tá entendendo? Então, meu querido irmão, são provas. Deus provou a Abraão. Abraão, se você me ama, então leve seu filho no Monte Moriá e sacrifique ele para mim. Você já imaginou? Abraão poderia sair ali chorando e gritando, Senhor, mas o Senhor me deu meu filho, a minha velhice, o único filho que eu tenho, o Senhor me impede? Não, Senhor, eu não aceito isso não. Mas ali estava sendo provada verdadeiramente a fé de Abraão, se realmente Abraão amava Deus. Tá entendendo? Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, Deus nos prova se realmente a gente ama Ele. Se a gente é capaz de sacrificar algo da nossa vida que é importante para nós, para servir ao Senhor, para estar do lado de Deus. E muitas vezes nós não sacrificamos. Tem um testemunho de uma jovem, uma jovem, bem jovem, que ela teve muitas provações e quando ela não conhecia Jesus, ela foi uma pessoa que sofreu muito sofrimento. E aí ela
teve um filho muito cedo, uma criança, né? Muito cedo. E quando ela teve aquela criança, ela foi para Jesus, ela aceitou Jesus para servir ao Senhor agora. Porque agora é uma nova vida para ela. Ela sofreu até aquele instante, mas o dia que ela aceitou Jesus, ela sofreu e ela voltou para Jesus. E ela teve aquela criança linda, maravilhosa. E ela fez um voto com Deus, porque o bebê que ela estava esperando, o médico olhou e falou assim: olha, mãe, a sua criança, você tem um útero muito jovem, não tem condições de ter filho. Esse filho seu vai, ou você vai perder, ou ele vai nascer com problema. E ela, diante de Deus ali, ela fez um voto com Deus. Veja como é importante isso, meu irmão. Vai prestando atenção. Ela fez um voto com Deus. Ela falou assim: Senhor, se o Senhor abençoar essa criança, que essa criança nasça bem, de saúde, que não tenha nenhum problema, eu vou te servir, Senhor. Irmão, vai prestando atenção que o negócio é muito forte. Então, ela conseguiu ter aquela criança, imagina, nasceu com 4,1 kg, tá? Criança saudável, boa, sem problemas, uma linda criança. No entanto, quando aquela criança estava com 2 anos e meio, por um problema, não sabemos qual foi o problema, ela saiu da igreja. Então, ela arrumou um serviço numa lavanderia e ali ela ganhava muito bem. Ela já tinha de 15 para 16 anos, né? Então, o que acontece, meu querido irmão? E ela saiu da igreja, disse: não, eu vou sair e tal. Aconteceu um problema, como sempre acontece, né? Eu até acho que isso também é uma prova de Deus para saber até onde vai o amor nosso pelo Senhor. E ela saiu da igreja. Aí ela não voltou mais. Ela esqueceu do voto. Mas ela esqueceu do voto, mas Deus não esqueceu. Passou pouco tempo. E aí, esse dia ela resolveu, ela veio para casa e ela mexia ali com produtos de limpeza. E ela trouxe os produtos de limpeza, trouxe no copinho. E aquele copinho derramou, né? Eu já creio que foi ali um sinal de Deus que aquilo não era bom para trazer para casa, mas sobrou um pouquinho no final do copo. Ela resolveu trazer a si mesma para casa e ela deixou num canto lá. E ela não viu, não percebeu que a sua criança pegou aquele copo, né, que era um produto de limpeza muito forte, que era solda cáustica, você imaginou? A criança ingeriu aquilo. E quando ela viu, a criança estava gritando, e babando, levou para o médico. E aí os médicos viram que queimou totalmente a boca da criança, queimou os lábios, queimou a garganta, queimou o esôfago. Irmão, a criança foi muito mal para o hospital. Isso não foi um dia, nem 2 dias. E ela ainda estava aí pensando assim, como cabeça de menina, porque ela tinha 15 anos ainda. E daí, o meu filho já está bom para voltar para casa? A médica olhou para ela: minha filha, você não sabe a gravidade que isso causou no seu filho. Você não sabe que queimou a criança por dentro, sua criança nunca mais vai falar. Sua criança, ela está condenada a não falar nunca mais, porque foram queimados a língua, foi queimado os lábios, foi queimado o esôfago da criança, tudo. E ela tem que passar por muitos exames e médicos e a gente não tem ideia de quando isso vai acabar. E às vezes a sua criança não vai sobreviver. E aí, irmão, ela pensou, ela disse: meu Deus do céu, como... E aí ela viu a gravidade. E aí ela se lembrou, meu irmão, mas isso demorou, não foi um dia, nem 2 dias, nem 1 mês, tá? Foi mais ou menos uns 2 a 3 meses com ela correndo com essa criança. Um dia a criança passou mal e ela levou para o hospital e o médico disse:
Sua criança está condenada a ficar sem falar, boca deformada, língua, tudo foi queimado pela aquela solda cáustica, né? Você sabe muito bem. Então, aquele dia, alguém convidou ela para ir na igreja, e ela disse, eu quero ir para a igreja. E lá na igreja, ela lembrou do voto que ela fez com Deus, de servir a Deus, de estar na casa de Deus. E ela, por qualquer momento, não quis, porque é assim que as pessoas fazem, né? Elas fazem o voto de estar na igreja, o voto de ser um dizimista, um voto de servir ao Senhor, mas no decorrer do tempo, ela esquece do voto. E a pessoa acha que Deus não vai vir, não vai cobrar. Antes teve uma pastora, que eu esqueci de falar para você, que falou para ela, volta para Jesus. Ela disse, não, volta para Jesus, porque senão você vai voltar pela dor. E ela achou ruim com a pastora. Que isso? Você acha que Deus vai querer eu voltar numa cadeira de roda, isso, aquilo? Não, de jeito nenhum. E saiu pisando duro. Mas nesse dia, ela foi para a igreja. E lá ela lembrou do voto que ela fez e do que a pastora falou para ela. Aí ela lembrou, aquilo veio na mente, porque Satanás faz a pessoa esquecer, né, de tudo que ela fez. E ela lembrou e ali ela chorou na presença de Deus e pediu ao Senhor que perdoasse ela pelo voto que ela fez e não cumpriu, e agora ela estava pagando um alto preço. E o processo, meu irmão, de Deus não é o processo do homem. Muitas vezes você pede perdão e você quer ali imediatamente que Deus responda, né, a sua oração. Você quer imediatamente, mas não é assim. Por causa da rebeldia, da teimosia, da rebelião, o processo é longo, meu irmão. É longo, é muito difícil. E ficou mais 2 anos e meio, aquele processo doloroso daquela criança ir e voltar para o hospital, fazer os exames, para depois Deus dar a cura perfeita. Um belo dia, ela firme na igreja, um belo dia o médico, ele chamou a mãe e disse, mãe, nós estamos aqui estarrecidos, estamos aqui maravilhados de ver, não sabemos como isso aconteceu, mas o seu filho está totalmente restaurado. Não existe queimadura na sua boca, não existe queimadura no esôfago, não existe queimadura em nenhum lugar, a boca dele está perfeita. Tá entendendo? A boca do seu filho está perfeita, não tem mais nada. Olha, isso é coisa de Deus, porque nunca vimos tal coisa acontecer nesse hospital. Então, aquele momento foi um momento dela chorar e louvar e agradecer a Deus pelas bênçãos do Senhor na vida dela. Tá entendendo? É um testemunho, irmão, que faz qualquer um chorar, sabe? Para lembrar a mim, a você, a cada um de nós que está ouvindo esta live. Que você não se esqueça dos votos que você fez, meu irmão, minha irmã. Você fez voto, não foi com o pastor, não foi com a igreja. Você fez voto, foi com Deus. E se você falhar no voto que você fez, cedo ou mais tarde, você vai ter, a conta vai chegar. E você vai ter que sofrer as consequências. Tá entendendo? Como ela teve que passar todo aquele momento doloroso de ver o seu filho, ainda pequeno, passar por tudo aquilo. Tá entendendo? Quando nós, irmãos, esquecemos de Deus, fizemos uma promessa de estar na casa do Senhor, de adorar o Senhor, e de repente você sai, vai adorar ídolos, você vai para as baladas de novo, você vai para a idolatria de novo, você vai se encher de coisa do mundo de novo, você toma cuidado. A conta vai chegar a qualquer momento. Olha, essa mulher recebeu um grande milagre, porque aquela criança era para ficar
com problemas, mas o Senhor fez com que a criança ficasse totalmente restaurada, como nada tivesse acontecido. Olha como Deus realiza o milagre dele na vida de uma pessoa. Para que a mãe entendesse, para que a mãe não brinque com Deus, porque tem muita gente brincando com Deus, brincando com Jesus. Não, Jesus não vai voltar agora não, volta para a igreja. Ah, não, irmão, toma cuidado, meu querido, porque a mão de Deus vai chegar. O momento de Deus te provar vai chegar cedo ou mais tarde. Tá entendendo? Então esta irmã, ela está dizendo, ela contando o testemunho dela, ela disse, olha, eu fui rebelde, fui desobediente ao meu Deus. Fiz tudo o que não devia fazer. Paguei um preço alto, caro, por causa da minha rebeldia. E hoje eu agradeço e louvo a Deus e eu digo para todos aqueles que estão fora do caminho de Deus ou saíram por causa de rebeldia, de teimosia, volte depressa, porque se você não voltar por amor, você vai voltar pela dor. Tá entendendo? Cedo ou mais tarde. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, ai pastora, eu não fala isso. Irmão, é a verdade, querido irmão. Você está brincando com quem? A gente só está apenas sendo um instrumento de Deus para te orientar aqui a palavra. Estou só apenas sendo um instrumento para dizer para você, volta depressa enquanto você está bem. Porque você vai chegar um momento em que você vai chorar, que você vai gemer, que você vai implorar, meu irmão. É melhor agora do que você deixar para depois. Então honre. Se você estiver fora do evangelho, fora da palavra, se você saiu da igreja por causa disso ou daquilo, sei lá por quê, o Senhor está dizendo volta. Volta agora, porque senão eu vou puxar a corda. E a puxada de Deus, irmão, não é brincadeira. E não é no nosso tempo. Quando ela se arrependeu e confessou a ele, a Deus, o Senhor, por ela ter saído, ainda ficou 2 anos, 2 anos e meio, passando por tudo aquilo, fiel ali na igreja. O Senhor disse, eu posso curar agora o filho dela, mas não vou curar. Quero saber até onde ela vai aguentar. Tá entendendo como é que é? Porque as coisas não é como a gente quer. As coisas é como Deus quer. E as pessoas não entenderam, elas acham que manda em Deus. As pessoas hoje, ele usa Deus. Em vez de Deus usar elas, elas usam Deus. E a coisa não funciona assim. Você tem que entender que você errou, peça perdão a Deus, Senhor, eu creio na minha cura, eu creio na cura da minha família, na salvação dos meus filhos, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero voltar para o Senhor. E continua firme, porque se você desistir, você perde de vez a bênção na sua família, na sua casa, porque tem muita gente que desiste. Ah, mas Deus não vai ouvir mais. Ah, eu pedi perdão a Deus, mas continua. Não, o Senhor está dizendo. Ele é que está na prova. É Ele que está colocando você à prova agora. Agora você tem que permanecer firme. Porque se você sair, nunca mais você vai alcançar. Tá? Então que você receba aí a palavra de Deus para o seu coração, né? Que você reconheça o seu pecado, que você volte para Jesus, que a Bíblia fala que nós temos que voltar quando nós convertemos, lá no início, aquele primeiro amor. Volta lá, começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a buscar a Deus, começa a fazer a sua parte. E Deus vai fazer a dele, tá? Vamos orar, vamos pedir a Deus que neste momento atenda o teu clamor e a tua oração. Não sei com quem, ou qual é a sua dificuldade, os seus problemas. Não sabemos o que você está passando. Pense bem, meu irmão. Se é isso, se é algum voto, alguma coisa que você fez com Deus e você abandonou, você deixou, você não cumpriu. Então é hora de você reconhecer isso e voltar para Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua bondade, obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pelo seu Espírito Santo que opera tudo em todos. Tu és o Santo, Deus que fez o céu e a terra. Tu és o Deus onipotente,
onipresente, onisciente, um Deus que está em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as horas. O Senhor que conhece o futuro, passado e presente. Pai, tu sabe todas as coisas. Estenda a tua mão para abençoar esta irmã, este irmão, para abençoar esse jovem, para abençoar essa pessoa que está agora diante de ti, confessando seus pecados, pedindo ao Senhor, perdoa, Pai, as minhas falhas de verdade. Quero voltar para o Senhor, quero voltar para a tua casa. Quero, meu Deus, produzir frutos e fruto com abundância. Tira do meu coração a mágoa, o ódio, o ressentimento. Senhor, todo mal que me afastou da tua casa, eu quero voltar novamente o primeiro amor. Eu quero voltar, Senhor, a ler a tua palavra. Eu quero voltar a ter a alegria de estar na tua presença. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, opera sobre esta vida agora. Quebra da sua vida as amarras, as fortalezas, os principados, as potestades, tudo que tem se levantado contra a sua casa, contra a sua família, caiam por terra agora. Senhor, opera, Pai, na vida do teu filho e da tua filha, e que portas que estão fechadas venham se abrir, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo os nossos parceiros e parceiras do Projeto Mil Almas. Eu abençoo aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos apartamentos, no seu carro, no Uber, aqueles que estão nos táxis, aqueles que estão no caminhão, viajando por esse Brasil. Coloque as tuas mãos, Jesus, e abençoe os teus filhos e as tuas filhas, para que volte verdadeiramente para Deus. Senhor, muito obrigado por este dia, por este momento, por esta oportunidade. Que esta live chegue no mais longínquos lugares. Aonde estiver uma pessoa doente ou sofrendo ou dor, que esta palavra venha levantá-los e fortalecê-los na fé, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu querido, minha querida irmã, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus te fortaleça. Lembrando vocês que hoje nós temos o nosso tratamento, né, da cura interior. Nós temos hoje tratamento da cura interior, hoje a partir das 2 da tarde, aqui na nossa igreja, em Patos de Minas, na rua Antônio Cândido Borges, 206, aqui na Vila Garcia, tá? Então, hoje, a partir das 2 horas. Então, venha. Não fique esperando. Não fique deixando para amanhã, não fique empurrando com a barriga, porque as pessoas hoje, elas vão empurrando com a barriga. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja rápido, meu irmão. Que você tome decisão e faça o que você tem que fazer, não deixar para amanhã, porque amanhã nós não sabemos se vai dar tempo, tá? Então, prepare o seu coração, venha hoje participar da cura interior, a cura que vai curar você de dentro para fora, que vai curar o seu emocional, o seu passado, as coisas, né, que você guarda no coração. Então, todas essas coisas, querido irmão, você vai ser sarado de dentro para fora, tá? Volte para Jesus, né? Uma das coisas que nós sempre falamos na cura interior, que você tem que voltar para Jesus, você tem que voltar para o reino, voltar para a casa do Senhor, porque fora da casa do Senhor não tem jeito de você ser abençoado. Você tem que estar sobre a proteção de Deus. E você que mora no sítio, na chácara, nas fazendas, longe de uma igreja, longe da casa do Senhor, você não tem condições de ir. Irmão, faça um voto, uma aliança com o Senhor, de estar sempre nas lives, tá? Se você não viu, amanhã você entra e vê, ore, peça a Deus, faça o que o Senhor mandar você fazer. Seja obediente à palavra. Seja obediente aos mandamentos que o Senhor mandar você fazer, você vai fazer. Tá entendendo? Mesmo que você não está indo na igreja, não tem jeito de você ir. Às vezes você é um acamado, não tem como. Às vezes você não tem ninguém. Mas você tem a palavra de Deus, através do rádio, através da internet, através do Facebook, você pode estar aí acessando. É claro, se você tiver condições, é claro que você tem que vir no culto, tá? Eu tô falando para as pessoas acamadas, para as pessoas que não podem andar, para as pessoas que estão na cadeira de rodas, pessoas que dependem de outros para levar para o culto. Mas se você pode, esteja lá, porque tudo isso Deus sabe, meu irmão, tá?
Faça aquilo que você tem que fazer. E o Senhor vai responder. Você vai ver quão grande amor Deus tem para com seu povo, para com seus filhos. Ele ensina, ele abençoa, ele protege, ele nos livra. Não existe um pai melhor do que o nosso Deus. Não existe um pai melhor do que o nosso querido Espírito Santo, que está conosco em todos os momentos, em todas as horas que nós precisamos. Não temos condições nenhuma de ficar longe dele. Precisamos dele, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, né, a sua família, em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui de volta das 10 ao meio-dia, pelo Facebook das 11h20, 11h15 ao meio-dia, tá bom? E compartilhe, se inscreva no canal Josi Lima, que é o nosso canal, lá no YouTube, tá lá, é só você procurar. Programa Bom Dia Espírito Santo, lá no canal Josi Lima, você vai se inscrever e aí você vai receber todos os dias a mensagem, a palavra. Mesmo que você não entre, você vai receber lá a notificação para você ouvir a palavra de Deus, tá bom? Mas procure ver as lives, ouvir, prestar atenção, pegar o caderno, anotar, ler a palavra, para que o Senhor venha te abençoar, tá bom? Você que precisa ir da nossa cobertura espiritual. Às vezes você está sem cobertura nenhuma espiritual. Pastor, eu quero que você seja a minha cobertura espiritual. Estaremos orando por você. Estaremos abençoando a sua vida. E você precisa fazer uma aliança, entendeu? É preciso que você faça uma aliança para estamos juntos, unidos, que o Senhor venha te abençoar e te proteger, tá bom? Que Deus abençoe, querido irmão, querida irmã. Foi um prazer estar com vocês até agora, tá bom? Em nome de Jesus, e logo mais às 14h esperamos você ali na nossa igreja, na comunidade da família cristã, na rua Antônio Cândido Borges 206, na Vila Garcia, tá bom? Essa semana nós estamos em Patos de Minas, para você que mora em Araxá, para você que mora em outras cidades, nós estamos em Patos de Minas. Então, essa semana estaremos aqui. E hoje é o culto interior, amanhã é o culto abençoado, tá bom? E neste domingo nós vamos ter o quê? A Santa Ceia, né, do 1º de janeiro, tá bom? E também no jejum coletivo, para Deus salvar a nossa família, salvar os nossos filhos. Vamos entrar todos juntos nesse jejum para quebrar todas as amarras, todas as fortalezas, para que possamos ganhar os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nossa família para Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, queridos. Bom dia, Espírito Santo.